Queria que o senhor explicasse, começando aqui o nosso papo, explicando de forma objetiva, o que que essa liminar modifica na prática e quais são as consequências imediatas para o sistema de freios e contrapesos no Brasil com essa decisão de Gilmar Mendes ontem. Boa noite, é uma honra falar com você hoje apresentando o Povo News. Quero cumprimentar a sua assistência, agradecer mais uma vez pelo convite. Olha só, nós realmente estamos diante de muito barulho por nada, né? Ou quase nada. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando, vamos por partes. A coisa geral, o recorte geral. A democracia pressupõe uma coexistência com tensões, constantes tensões. A democracia não é um sistema perfeito, não é um regime perfeito, é um regime de aperfeiçoamento constante e incessante. Essas tensões fazem parte de uma democracia como a nossa, que ainda teima em não sair da sua adolescência, apesar de já trintenária. Do que é que nós estamos falando? O sistema de freios e contrapesos, checks and balances, como se chama nos Estados Unidos, é um sistema que pressupõe que o artigo 2º da Constituição, inclusive, consagra isso de forma expressa. São poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos. O que significa dizer que, apesar de cada um ter suas funções próprias e algumas impróprias, é preciso que hajam em harmonia dentro do sistema jurídico. E isso vem acontecendo. Acontece que, às vezes, a política e o jurídico brigam. É normal essa refrega. E nós temos algumas condições que precisam ser analisadas. O projeto de lei que trata de anistiar pessoas, que começou a tramitar, inclusive antes mesmo de condenação das pessoas que foram condenadas pelos atentados de 8 de janeiro, como assim são chamados, já começa a tramitar um projeto de lei para anistiar as pessoas, por assim dizer, desmoralizando a decisão da Suprema Corte Brasileira, dizendo que não houve devido processo legal quando houve, que houve perseguição política quando não houve, que Alexandre de Moraes é um relator ilegítimo quando não é. E não é porque, mas entre o Alexandre e o Jair Bolsonaro, para citar o réu nucleico dessa confusão histórica, são inimigos. Mas quem provocou isso foi o réu. O réu não pode escolher julgador. Isso é um princípio, um brocardo mundial do direito. Não pode escolher julgador. Porque se fosse assim, todo réu caía de pau em cima do julgador para tirá-lo, para torná-lo impedido. Então, vamos superar essa parte. Agora, há duas ações constitucionais, arguições de descumprimento de preceito fundamental, propostas, uma por associação de magistrados, outra pelo Partido Solidariedade. E o que é que acontece com essas ações? Está se pedindo que se estabeleça se a lei que trata do impeachment de presidente da República e de outros agentes políticos, ao atingir ministros da Suprema Corte, está recepcionada. Ou seja, para a audiência entender, a Lei 1079, que é de 1950, e que, vamos lembrar, foi feita para nunca ser posta em prática, como dizia o velho e depois ministro do Supremo, Paulo Brossard,
nunca ia ser posta em prática. Me lembro de um livro dele sobre o impeachment tratando disso. Veio o impeachment do Collor. Mais tarde, o impeachment barra golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, em desfavor de Dilma Rousseff. Duas situações. Nas duas situações, o que foi colocado? Para se decretar o impeachment, aplica-se o artigo 52 da Constituição de 88. Portanto, tudo que vier antes, a Lei 1079 é de 1950, tem que estar de acordo com o que diz o artigo 52 da Constituição, cujo parágrafo único diz que só pode ser condenado por voto de 2/3 do Senado. 2/3 do Senado. O Senado tem 81 senadores, tem que ter 54 votos pelo impeachment, que é o impedimento definitivo. A Lei 1079, lá de 1950, que foi feita para nunca ser aplicada, mas foi com temperos, com temperamentos, porque tem que se adequar à Constituição de 88. A lei fala em maioria simples. A maioria absoluta presente. Dentre os presentes, quem tiver mais voto leva. É o que se chama maioria simples ou relativa. Não tem cabimento a aplicação dessa norma de 1950 neste aspecto. E sim o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, que diz que compete privativamente ao Senado processar e julgar. Aí tem as autoridades, inciso 2 lá, ministro do Supremo também, mas lá no parágrafo único tem que ser por 2/3 a condenação. Por 2/3 dos membros. Repito, de 81 senadores, 3 por Estado e 3 pelo DF, 27 vezes 3, 81. 54 senadores têm que votar pelo impeachment. Portanto, está correto o voto do ministro Gilmar nas duas ADPFs, dizendo, olha, eu dou uma liminar, por enquanto é uma liminar, eu estou dando uma liminar dizendo que está suspenso esse dispositivo da norma. Aí vem o aspecto mais, esse sim, o aspecto mais polêmico da decisão dele. Até hoje, até recentemente, se pensava que qualquer cidadão poderia protocolar na mesa diretora do Senado um pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal para ficar apenas nessa autoridade. E aí, Gilmar vem e diz, olha, de jeito nenhum. Só quem pode propor ação visando ao impeachment de ministro do Supremo é o Procurador-Geral da República. É o PGR. Não podem os ministros da Suprema Corte, guardiães da Constituição, ser submetidos ao escrutínio popular e aos sabores políticos de ocasião individuais e sabe-se lá serviço de quem. É isso que ele está dizendo. Completo para lhe dizer o seguinte, essa decisão dele é uma decisão, você leu corretamente, precária, momentânea, liminar, monocrática. Vai ser submetida ao pleno. Alguém pode perguntar, e é natural que pergunte, por que o pessoal do 8 de janeiro foi julgado por turma? O Supremo tem 2 turmas de 5. E o presidente, o 11º, não faz parte de turma. Então, por que foi? Porque ali eram ações penais que são de competência das turmas. Quando se trata de ação constitucional, artigo 102, inciso 1 da Constituição, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é o caso dessas duas ADPFs, aí é matéria feita ao plenário. Portanto, ele deu uma liminar, suspendeu esses 2 aspectos da
suspender um da lei e a outro deu um tratamento inovador, isso é verdade, é o que está sendo mais objeto de crítica, e vai submeter ao pleno. Então vai haver um grande debate em relação a isso. Na minha Sim, opinião, qualquer cidadão, fundamentadamente, pode propor uma ação a ser analisada pela presidência e pela consultoria jurídica do Senado, a admissibilidade de um processo de impeachment de qualquer autoridade, inclusive de ministro supremo. Porém, isso não estava claro em lei nenhuma até hoje. Até hoje. Agora, nós estamos discutindo projeto de lei de anistia para desmoralizar o Supremo. O Supremo recebe 2 ADPFs e reafirma sua posição. É o tal de alto poder de cautela e de controle, de autocontrole, de alta contenção, que é o termo que está sendo usado agora, autocontenção. Então, nós vamos ver ainda desdobramentos disso. Posso lhe assegurar e assegurar a assistência. Mas é o Pleno quem vai resolver isso. E o que o sim. Pleno disser, como ele é o guardião da Constituição, é o que vai passar a valer como se lei fosse.